hoje nós vamos ter um bate-papo rápido, porque nós vamos louvar, né, e homenagear São Francisco de Assis, que foi no dia 4, mas que estamos escolhendo o dia dos nossos pretos velhos para poder estar fazendo essa homenagem, até porque dá para a gente fazer uma associação entre a energia que essas entidades trazem do plano espiritual com a energia de Francisco de Assis. Os propósitos espirituais são praticamente os mesmos quanto a missão desse espírito enquanto encarnado. E os pretos velhos vêm trazer exatamente, se estendendo, né, essa energia de humildade, sabedoria e abnegação. Então os pretos velhos também trazem aí de Francisco essa energia e se estende nesse processo de amor e luz. Vou fazer uma leitura para vocês. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. O que temer? Nada a quem temer. Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente instruído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. A cortesia é a irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Todas as coisas da criação são filhos do Pai, irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Tu és o Santo, Senhor e Deus único, que opera as maravilhas. Tu és o forte, tu és o grande, tu és o Altíssimo. Tu és o Rei onipotente, Santo Pai, Rei do céu e da terra. Tu és o Trino e Uno, Senhor e Deus bem universal. Tu és o bem universal, o sumo bem, Senhor e Deus vivo e verdadeiro. Tu és a delícia do amor. Onde há amor e sabedoria não tem temor e nem ignorância. Quem a tudo renuncia, tudo recebe. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Todos os seres são iguais pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. É seu objetivo final. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Que o Senhor volte os olhos para ti e te dê tua paz. Que o Senhor te abençoe. A humildade é a chave que abre todas as portas. A vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. Quanto mais a gente ama, no quilate do amor que nada pede, mais ficamos sabendo das coisas escondidas dos que desconhecem essa virtude por excelência. A saudade pura não encontra distância no espaço, nem no tempo, criando de tal sorte um vínculo que mesmo as almas estando separadas, se sentem unidas pela força do amor. Vocês sabem de quem são essas sábias palavras? De Francisco de Assis. Bom, eu não sei se eu vou conseguir falar muito sobre Francisco, porque eu me emociono muito, assim tanto quanto falo de Jesus. Mas Francisco de Assis foi, né, a reencarnação de João Batista. João Batista era o apóstolo mais jovem de Jesus.
e foi o último morto, né, pela perseguição de César na época. Muitos acham que quem veio suceder, né, na sua pureza, o amor do Mestre e o Evangelho foi, cada um tem aí, né, alguns pensares. Uns dizem ser Maria Madalena, por ter ultrapassado todos os momentos de dificuldades e de preconceito que na época foi julgada, enfim, e se converteu depois a seguir o Mestre. Ou Paulo de Tarso, que se revoltou, perseguiu Jesus e depois saiu pelo mundo pregando a boa nova. Maria de Magdala também, que era mãe de Pedro, apóstolo do Cristo. Mas, na verdade, quem veio na sua pureza transmitir a energia do Mestre e na sua integridade foi João Batista, aquele que no Rio Jordão batizou Jesus. Acho que vocês já ouviram em algum lugar essa história. Ele era um jovem, adolescente de 16 anos, mas ele já tinha toda essa pureza na sua íntegra daquilo que era e pregava o nosso Mestre. Paulo passou por um período em que se revoltou, né? Então ele tinha também aí um ego bem aflorado e um espírito crítico quanto à veracidade de quem era o Mestre. Maria Madalena também passou por períodos de provas e de ilusões na vida. Maria de Magdala também foi mãe lá do apóstolo que, de certa forma, renegou o Cristo. Então, aí existia uma herança, eu diria, de imperfeição e de espiritual. Eles também tiveram que semear bastante para se tornar seres divinizados, vamos dizer assim. Mas João Batista não. João Batista, ele seguia Jesus, ele amava, ele resplandecia a verdade e a essência de Cristo na sua integridade e na sua inocência da alma. Ele era banhado pelo amor verdadeiro, pelo amor incondicional, com relação a tudo aquilo que o Mestre representava, que o Mestre exemplificava e que o Mestre emanava do nosso Criador. Então ele era ali, companheiro de Jesus, porque Jesus já via nele essa índole, Jesus já via nele essa virtude, dele ser puro, por ser puro, por emanar o amor e as verdades de Jesus e do Criador, do nosso Deus. Então, João Batista sempre estava junto do Mestre. E nessa época, os apóstolos, quando começou, né, os rumores da crucificação de Cristo, quando estava perto dessa crucificação, muitos dos apóstolos se revoltaram, porque não podiam admitir dentro de si que o Mestre pudesse ser crucificado. Então começaram até a sentir um pouco de dúvida daquilo que eles estavam ouvindo do Cristo, que eles estavam professando, da fé que eles professavam, de que Cristo realmente era o Filho de Deus. Então eles tiveram momentos de insanidade. Uns desertaram, os outros,
Enfim, eles se revoltaram um pouco, porque ele achava que Deus, o Criador e seu Pai, tinha toda a condição de salvá-lo daquela situação. E eles não conseguiam entender a necessidade e o verdadeiro objetivo de Jesus ter vindo para o nosso plano. Só que João Batista nunca, em momento nenhum, questionou a vontade de Deus. E nesse íntere, então, eles ficaram muito ligados espiritualmente pelo Espírito Santo. E na crucificação de Jesus, mesmo no dia da crucificação, muitos dos apóstolos não aguentaram aquela situação, de ver aquele sofrimento e indagações e questionamentos e dúvidas. Muitos, acho que a maioria, desertaram do local e ficou ali João Batista e Maria, a Virgem Maria, mãe do Cristo. E na hora da crucificação, e ficou também a mulher hemorrágica, não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa passagem, mas foi ela quem enxugou o rosto de Jesus. E João Batista ali com a Maria, esperando apenas que Jesus, naquela situação, todo ensanguentado, cabeça toda machucada, lançasse um olhar para os dois que estavam ali na frente. E Jesus e Maria, né, num misto de dor, de aceitação, mas ao mesmo tempo de revolta, e em prantos, esperando um olhar do Cristo. E Cristo olhou para os dois e disse para Maria: eis aí seu filho, e eis aí sua mãe. Maria, naquele momento, não entendeu muito bem o que é que Cristo estava querendo dizer. Mas Cristo estava querendo dizer que, na ausência da matéria, na ausência do corpo físico, da genética material, quem substituiria era João Batista, na época. João, então, pensou o que Cristo poderia estar querendo dizer com aquelas palavras. E Cristo, então, falou: eu já não sou mais do pó da terra. Ele queria dizer que ele já não vivia mais na matéria, ele já estava na condição de espírito. E que João, então, assumisse Maria e cuidasse dela como sua mãe. E João Batista entendeu essa mensagem. Logo em seguida, Jesus disse: eu vim das estrelas para pregar o amor, a caridade, a fé, a união, mas os homens se desviaram. Então, eis aqui você para continuar. E continuaremos em outros tempos. E João Batista guardou essa mensagem dentro do seu interior. E a partir dali, então, João começou a pregar o Evangelho segundo os preceitos do amor e da caridade. Ele não se baseou em nada muito profundo. João Batista, ele não tinha o dom da palavra, como tinha muitos dos apóstolos. Mas João Batista era a própria virtude em vida. E ele vivia para o Espírito Santo. Então ele não tinha muito o dom da palavra. Mas aonde ele passava, ele conseguia contagiar as pessoas com o seu amor, né, com os exemplos de Jesus. Ele contagiava. Ele foi o último a ser morto por César. Todos os outros, e em épocas também um pouco distante, bem alguns anos depois, César mandou recolhê-lo numa ilha. Ele ficou exilado numa ilha com 2 soldados.
Ele não tinha contato com esses soldados, ele só tinha contato com a natureza e com os pássaros e alguns peixes, né, do mar. E ele começou a conversar e se aproximou da natureza e se sentiu parte da natureza. E ele então, nessa empatia profunda e nesse encontro, ele se sentiu filho da terra e as suas palavras tocavam os animais. Nessa época, que por enquanto eram os pássaros e os peixes. E ele só tinha os pássaros e os peixes para conversar. E foi então que logo em seguida ele foi feita a consumação da sua morte por César. Aí, muitos anos depois, mais de 1000 anos depois, nós recebemos no planeta Terra Francisco de Assis, encarnação de João. Nasceu num lar de posses. O pai dele era um dos homens mais ricos da Itália, daquela grande região, vendia joias, era um comerciante bem rico. E Francisco tinha ali uma vida regada para a sua idade e de todos os prazeres e benefícios que a fortuna poderiam lhe trazer nessa época. Mas um dia, dormindo num leito de ouro, ele resolveu que ele ia deitar no tapete no chão, porque ele estava sentindo algo falando dentro dele, tocando dentro dele. Começou a se penalizar com muitas das situações que existiam naquela região, entre elas a lepra na época, né? Era muito fluente essa doença. E ele começou a se sentir mal, de saber que lá fora tinha tantas pessoas doentes. E ele começou a sentir saudade de sabe-se lá o quê, do cheiro do verde, da natureza, da relva. E ele não entendia, porque ele não tinha tido ainda esse contato. Mas ele sabia que uma voz falava dentro dele. E ele dormiu. Ele dormiu e Jesus se aproximou dele e ele começou a relembrar então na época em que ele era João Batista. E Jesus disse para ele: Francisco, Francisco, lembra-se do nosso propósito? E foi daquela noite, ele disse para o pai que ele não seria mais herdeiro, que ele não teria mais o nome do pai, e que estaria então vivenciando a pobreza, e estaria indo em busca do que era natural, da sua mãe, que ele queria dizer que era a terra, dos seus irmãos, que eram os animais. E ele diz: a partir de hoje meu nome é só Francisco de Assis. E aí ele começou, se abnegou de tudo, largou tudo, para viver uma vida realmente despojada de qualquer coisa, inclusive das necessidades básicas do corpo, como alimentação. Por muito tempo, Francisco foi alimentado por quem sentia no coração, e normalmente um indigente da época, com um pedaço de pão e água.
que era água. Ele ficou por muito tempo enveredado na floresta, na mata, e a água era dos rios, das cachoeiras, frutas e silvestres e tudo mais. Mas mesmo quando ele foi para a cidade, ele passou 30 dias na praça de São Pedro, na Itália, porque o Papa estava doente nessa época. Inocêncio era o nome do Papa, estava doente, e o Papa não quis recebê-lo, porque ele estava trajado, descalça, Papa disse que ele era um lunático, até que sonhou com um outro Papa que antecedeu ele, e que ele tinha que receber Francisco, e mandou chamar Francisco. Ele ficou mediunizado, foi lá e beijou os pés de Francisco. E disse que a partir dali, então, a igreja seria, que ele estava conduzindo errado, lá nas palavras do Papa Inocêncio, a igreja, mas que a partir dali, a igreja seria conduzida segundo aquela força que Francisco estava levando para dentro do clero, enfim. E Francisco passou esses 30 dias sem comer, até que o Papa recebeu. E Francisco também passou a maior parte da sua vida em meios animais, mas também se preocupava com os doentes, com os pobres. Então o amor de Francisco não era exclusivo pelos animais, né? Então a gente tem que entender que o amor de Francisco era incondicional pela natureza em geral, incluindo aí o homem. E Francisco também não tinha o dom da palavra, como ele era João Batista, mas ele emanava o amor de Jesus a ponto de tocar os animais. Em uma circunstância de perigo, um lobo se aproximou, visando uma presa, não sei que animal na época. Francisco olhou e falou: irmão lobo, por que persegues nosso irmão? E o lobo simplesmente se distanciou, e assim foi. Francisco tocava os animais pelo seu amor incondicional. Então, falar de Francisco é a mesma coisa que falar de Jesus. Porque não foi fácil aquela renúncia, certamente, né? Ele era jovem. E ele também tinha que lidar com os assédios do mundo e da matéria. Passar noites ao relento sem comer, com uma fortuna à sua espera. Poderia ao menos então ter um lugar para ficar, não é? Ter uma condição. Não, mas assim ele escolheu. E ele chamava a pobreza de a grande dama da felicidade. Então, essa é um pouquinho da história de Francisco, que deixou para nós o exemplo do amor incondicional, do amor ao nosso planeta, que hoje se encontra em condições deploráveis. E Francisco já falava sobre isso, que se o homem não mudasse o rumo de como tratar a nossa Mãe Terra, nós seríamos consumidos por ela. Ele disse que nós não temos a terra, mas a terra é que nos tem. E Francisco já revelava a situação do planeta atual. E pedia, já nessa época, encarecidamente para os estudiosos da recuperação planetária,
e que eu posso dizer que são esses novos espíritos, nem tão novos assim, que estão vindo com essa grande missão. Eu vou chamar de salvar o planeta. E é com esse intuito que eu trago um pouquinho da história de Francisco. Ele faz um apelo muito grande a essa geração atual, que faça algo pela nossa Mãe Terra, pela natureza, pela fauna, pela flora, pelos animais. Que não sejamos nessa época mais animais do que os próprios animais, mas infelizmente, não na sua maioria, mas a Terra não atingiu esse ápice de consciência. Então, a nossa esperança, além de toda essa dedicação do plano superior a esse planeta Terra, é esses jovens que estão se amadurecendo, que estão nessas causas, essas grandes causas, em defesa dessas grandes causas. Então eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, o que esperava Francisco, mas vendo Francisco com uma extensão do nosso Mestre Jesus. E eu vejo que tem muita juventude aqui. E de certa forma, vocês são responsáveis com relação a essas causas, do meio ambiente e de tudo mais. Então, reflitam um pouco e busquem estudar um pouco a respeito desses jovens que vão seduzir a recuperação do planeta. Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.